Olá, pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver. É muito bom estarmos reunidos, um ano novo, não é? Mas o livro ainda não é um novo, nós estaremos dando continuidade ao belo livro que se chama Pensamento e Vida, esse livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o espírito que inspira, que envia sua mensagem através do Chico, é o Espírito Emmanuel. Nós já abordamos diversos capítulos no ano passado, e você poderá buscá-los, porque são capítulos muito interessantes. Emmanuel nos traz vários assuntos, e todos eles estão sendo lidos, comentados, nós explicamos, não é? Parágrafo a parágrafo, e você poderá participar conosco. Hoje nós trataremos do capítulo 24, falando sobre a humildade. Lembrando que nós já estamos mais da metade, já passamos da metade do livro, estamos nos encaminhando para o final, porque esse livro tem 30 capítulos, então capítulo 24, você pode buscar, como eu disse, você pode buscar os capítulos anteriores. E daqui para frente, adquira o livro e acompanhe conosco neste ano, esse finalzinho, esses últimos capítulos dessa bela obra. Eu sou Solange Godoy, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Renovando os votos de felicidade neste novo ano, nós desejamos que você que está nos assistindo possa sentir a nossa alegria de falarmos das coisas espirituais num dia tão importante, num momento em que nossa lembrança se volta para frente. Nosso projeto, mais do que um retorno ao passado, nós temos que absorver do ontem as coisas positivas que ficaram esperando que fizéssemos, para que nós implementemos agora, nessa nova etapa, aquilo que não foi feito no passado, no ano velho. E então, como ainda temos 6 capítulos para terminar este livro, esperamos que nas próximas jornadas, nas próximas 6 semanas, você possa desfrutar deste encontro, sem se esquecer, como bem disse a Solange, dos outros capítulos que já foram feitos, tanto deste livro quanto de diversos outros livros. Não é, Solange? Você e eu já fizemos aqui vários outros livros, não é, irmão Jacó, com o Voltei? São vários. Fizemos o Cartas de uma Morta, da Maria João de Deus. Fizemos o A Caminho da Luz, não é? Do Emmanuel, contando como foi a evolução humana. Depois fizemos o livro Boa Nova. Lembra disso? As 30 capítulos das histórias de Jesus que Humberto de Campos resgata do plano espiritual. Tudo isso já foi lido e comentado para você desfrutar. São obras que estão vivas nas nossas transmissões, no próprio acervo da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, que você pode acompanhar, pegando lá de trás, entre outros livros que já fizemos, Fonte Viva, Leis de Amor, que são livros muito instrutivos. Então, agora nós estamos nos encaminhando para o capítulo 24, cujo título é Humildade. Vamos começar? Então, Solange? Vamos lá, acompanhe conosco. A humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Bom, nesta primeira parte, nesse parágrafo inicial, nós vemos sempre uma definição. Emmanuel costuma sempre colocar uma definição sobre o que ele vai dizer, não é? Então você vê ali que ele coloca a palavra humildade, ele a coloca como força divina. A humildade, sendo força divina, ela se reflete luminosa em tudo aquilo que essa divindade criou, onde se expressa definitivamente essa magnificência celeste do Criador. Patrocinando o quê? Proporcionando, incentivando, estimulando o progresso e a renovação. Então, Emmanuel já considera logo no começo que a humildade é uma força divina. Não é uma situação de omissão, de amedrontamento, de diminuição de si próprio. É uma potência de Deus. Olha que bonito isso. Agora vamos ver o que mais que ele vai explicar para esmiuçar essa ideia. Vamos nos slides seguintes. Magnificente, o sol, cada dia,
oscula, beija a face do pântano sem clamar contra o insulto da lama. A flor, sem alarde, incensa a glória do céu. Filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura, e em seguida, as grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida. Vemos nesse slide como que essa potência divina se manifesta. Silenciosa, sem alarde, sem a autoproclamação das suas virtudes. E ele coloca na criação como isto se refere a cada um dos itens que ele cita. O sol, gigantesco, grandioso, beija o pântano. E não se incomoda de ali estar o mau cheiro, está o réptil, está a cobra escondida, o lodo. A flor, que em silêncio, ela também se abre, ela faz o quê? Ela incensa. O que é incensar? É soltar perfume. Você vê, quando você vai incensar o ambiente da sua casa, você compra aqueles bastõezinhos, né? Põe fogo e aquele perfume exala pelo ambiente, é um incenso. Então você vê que a flor, ela também não faz nenhum discurso com palavras ou ruídos, ela perfuma a glória do céu. A mesma coisa com a água, passando pela rocha, que fica mais pura. E depois das grandes tempestades, as grandes chuvas, o que acontece com o campo, que às vezes está infértil, está ali estéril? A erva brota sozinha, para que o homem recomece o trabalho. Então você vê esse potencial manifestado nas coisas mais singelas e grandiosas, sem alarde. Então isso já Emmanuel está colocando a humildade como uma referência. Exemplo dessas figuras que ele cita aqui, como aqueles que trabalham sem solicitar nada e sem reclamar de nada. O sol que trabalha, que nos aquece, que traz o seu calor e a sua luz sem pedir nada, não é? A flor que exala o perfume, apesar das condições onde quer que ela esteja. E assim vai. A água que muitas vezes brota cristalina, depois de passar pelas rochas, não é? Que vão purificá-la. Então tudo isso nos demonstra para a gente essa humildade a qual Emmanuel se refere. Mas o texto continua, siga conosco. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos, que seriam esses enquistamentos aqui como um processo de formação de cistos, ou seja, surgem na alma humana quando nós não temos essa humildade, esses cistos, esses sentimentos negativos, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Nós vemos já aqui então que pela falta da humildade nós adoecemos. E surgem tumorações, esses quistos, esses cistos, são pelotas, são nódulos que vão produzindo suas consequências negativas nos sentimentos daqueles que não se tornam reconhecidos como pequenos diante do universo, que são o quê? Manifestações de orgulho e de cobiça, egoísmo e vaidade, que fazem o quê entre os homens? Despertam a discórdia e produzem delinquência em todas as direções. Disputas, competições, desajustes emocionais, processos de destruição de lares, abusos de autoridade, ter a última opinião, a última palavra. Vejam só quantas vezes discórdias na família, discórdias no serviço, são porque alguém não quer dar o braço a torcer. Não é porque ela tem a razão, ela não quer dizer que ela está errada. Por causa do orgulho ou por causa da vaidade. Quantas vezes nós estamos aqui falando sobre esse tema e nos esquecemos de há quanto tempo nós não pedimos desculpa? Sabe, uma simples palavra, você me perdoe, você me desculpe, eu errei. Quanto tempo faz que você não pede uma desculpa? Porque, a princípio,
Nós somos tão imperfeitos, nós somos tão atrasados, que certamente nós estaremos errando todos os dias. E quando foi a última vez que, como reconhecedores dos nossos deslizes, e não precisam ser deslizes morais, deslizes sexuais, deslizes patrimoniais, não, são deslizes de palavra, de expressões agressivas, ou de xingamentos, ou de coisas mal explicadas. Quando foi a última vez que nós pedimos desculpa por termos feito isso? Então, esta incapacidade de nos desculparmos é justamente a incapacidade de reconhecer que erramos. Ou por nosso orgulho, prepotência, porque eu sou superior, eu não vou falar que eu errei, ou porque não queremos dar o braço a torcer àqueles que convivem conosco, que precisam confiar que nós somos infalíveis, não é? Então, mas continua a tragédia seguindo o seu curso nas explicações do Emmanuel. Vamos lá? Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária e exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos caminhos evolutivos e, apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em fortaleza de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Interessante esse trecho, Solange. O que você poderia comentar para nós? Emmanuel diz pra gente que sem esse reflexo, sem essa humildade que faz parte desse reino do eu, de nós mesmos, né, que nós deveríamos possuí-la. Então, quando nós não temos isso, nós nos tornamos, a nossa vida se torna propriedade nossa. É como se nós nos sentíssemos donos de tudo que ocorre ao nosso redor e como se nós estivéssemos mais ainda arraigados, ligados à matéria, deixando de lado os nossos caminhos evolutivos, deixando de pensar nessas questões. Engraçado que isso me faz lembrar uma frase que é muito utilizada em alguns protestos, né? Meu corpo, minhas regras, não é? As pessoas dizem, é meu corpo. Desde quando é seu corpo? O que você fez? Você, para nascer, dependeu de 2 outras pessoas que te forneceram material genético. Se elas não tivessem fornecido, você não seria nada, não seria ninguém. Como você pode achar que isso é seu e ainda também advogar o assassinato da vida intrauterina que está sendo mantido pela natureza, usando o corpo que não é seu? Então você vê, né? Quando nós deixamos a nossa ligação com a divindade, é por isso que estes tipos de movimento costumam ser bastante revoltados contra a noção da divindade, que eles materializam em assuntos religiosos, quando na verdade não são exclusivos da religião. A existência divina e a grandeza divina sempre existiu, mesmo antes que as religiões conhecidas estivessem aí já estipuladas numa realidade social. Todas estas realidades divinas estão antes da própria essência humana, que só existe porque Deus permite, ou porque esta força que nós atribuímos um nome como este nos engendra. Nenhum de nós é capaz de produzir a vida, por mais competentes cientistas que sejamos. Então, o que se observa é que esta atitude de negar a humildade leva o indivíduo a achar que ele é dono de tudo, que ele é o poderoso agente transformador, renovador, destruidor, que ele pode fazer tudo, que ele não deve prestar contas a ninguém. Então, você vê no texto como isso é prejudicial, porque sem isto a criatura se sente proprietária exclusiva dos bens que estão à sua volta, sem se preocupar sobre a sua real condição de espírito que está transitando, que não está preparado plenamente, não está feito totalmente, não está totalmente formado evolutivamente. Esses caminhos evolutivos. E se apropria da existência em um sentido particularista, egoísta, a vida é para mim, convertendo a sua própria alma em uma fortaleza de ilusão, dentro da qual ela se recusa a entrar em contato com as realidades fundamentais da vida, porque isso negaria, Solange, negaria toda essa
essa ilusão, o iludido não gosta de verdades que tirem o véu da ilusão dos seus olhos. E aqueles que se julgam os todos poderosos não querem nada que venha mostrar a eles que eles não são os poderosos que pensam. Então, tudo isso por causa dessa falta de humildade que vem ocasionar dentro da gente o quê? O orgulho, o egoísmo, a vaidade. Então a gente se encastela em nós mesmos, achando que nós dominamos tudo e somos donos do mundo. E nos afastamos dessa realidade, da verdade, da realidade realmente que é essa ligação com o plano espiritual. Eu citei aqui apenas aquele movimento, né, que nós vimos das mulheres que querem abortar, que querem fazer do seu corpo, seu templo, sua propriedade, mas não são só esses movimentos. São os políticos que acham que não precisam prestar contas, são os homens de negócio que acham que podem fazer tudo e explorar todas as pessoas, são as pessoas de outras vertentes políticas que acham que têm o direito de impor suas ideias, fazendo com que as pessoas tenham que obedecê-los porque apenas são números numa sociedade massificada. São todos os que, usando de sua postura, imaginam poder assumir a tarefa de dizer a última palavra sem prestar contas a ninguém superior. E isso é uma ilusão terrível, porque todos os mais poderosos da Terra já estão debaixo dela. Seus corpos já se dissiparam. Não foram capazes de se manter por muito tempo e serão chamados a prestar contas de todos os seus atos, de todas as suas ideias, de tudo aquilo que semearam. Então veja só, que triste o destino das pessoas que defendem o aborto, quando do outro lado elas perceberão que elas vão precisar de um corpo novo e elas serão encaminhadas para renascer pelo útero das mulheres que elas ensinaram a abortar e que provavelmente vão abortar o corpo que ela estava tão ansiosa por ter novamente, para corrigir os seus erros. Veja que armadilha. Ela erra, imaginando que ela é dona do seu nariz, que ela pode ensinar todo mundo a ser assim arrogante. Ela produz ideias abortistas nas outras mulheres. Aí chega o dia dela voltar para o plano espiritual e descobrir que ela vai precisar de um novo corpo. E então ela vai atrás de uma pessoa que se dispõe a aceitá-la como filha, e esta pessoa é justamente a herdeira daquelas ideias nocivas de abortamento, e que quando se vê grávida, a primeira coisa que pensa é fazer, não, agora eu não quero essa criança, eu quero tirar ela da minha barriga, ela não vai ser minha filha, eu não quero estragar meu corpo, o corpo é meu, são minhas regras. E então, como que essa criatura vai conseguir voltar? Vai sofrer todas as consequências do aborto, como ela havia pregado. E agora ela vai ter que se enfrentar consigo mesma. Então, observe como isso é delicado e é complicado. Mas são ilusões que vão fazer com que a nossa realidade possa de verdade acordar pela dor. A dor nos educará e vai fazer de nós outros seres, para que nós tornemos-nos também agentes de outras realidades, não é? Mas o texto continua, Solange. Vamos lá? Em frente. Sob o fascínio de semelhante negação, ergue chicotes de revolta contra todos os que lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas, já que, sem o clima da humildade, não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula no plano da animalidade que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Olha só que parágrafo precioso. Nós já saímos da animalidade irracional, não é? Quando conquistamos a auréola da razão, do raciocínio completo, nós deixamos o plano da animalidade. Mas quando nos entregamos a essa fascinação, essa negação constante, nós erguemos como se fôssemos defender isto com os nossas unhas e dentes, esses chicotes, esses verdadeiros látegos de revolta contra quem? Contra todos os que à nossa volta nos inclinem espiritualmente ao trabalho, aproveitando as horas, para que nós tenhamos no futuro uma vida espiritual melhor. Por quê? Porque nós não acreditamos nisto.
sem o clima da humildade, nós achamos que nós não somos senão os próprios deuses. Quem são as outras pessoas para dizer o que nós temos que fazer? Quem são as pessoas que nos dão conselhos? O que elas pensam que elas são? Eu sou o meu próprio Deus, eu sei o que eu quero. E então, sem esse clima da humildade, aquela pessoa não se desvencilha da trama da sombra a qual ela está presa. Então, deveria não ser assim, porque ela possui o raciocínio completo, ela poderia analisar isto. E ela inclusive vai atacar, como diz o texto, ela vai atacar aquelas pessoas que de repente cheguem para ela, olha, vamos fazer uma determinada coisa, vamos aproveitar as horas, vamos, né, ter uma atividade mais construtiva. Você não vê que você está perdendo tempo com esse joguinho, com esse videogame? Você não vê que o que você tá fumando, o que você está bebendo faz mal para você, está destruindo o seu corpo? Você não sai do shopping, você vive comprando coisas, vamos aproveitar as horas que você tem um tempo de vida, tem muitas coisas que você pode fazer, ser útil, aprender. Não preciso de conselho. Não, vai você. Ou eu sei o que é melhor para mim. Sabe essas coisas? Em que você vê a pessoa que te ajuda com um bom conselho como sua inimiga. E muitas vezes o que acontece com os jovens que, estando nessa fase da rebeldia, começam a confrontar o conselho dos pais, que querem o bem deles, mas eles não admitem, porque já estão doutrinados por coisas materialistas, por ideias de egoísmo como estas, por falta de humildade. E então, ao invés de abreviarem sofrimentos, seguindo, ou pelo menos pensando sobre os conselhos generosos daqueles que os amam, preferem afastar-se destes e andar com os que pensam do mesmo jeito, porque todos eles vão cair no mesmo buraco. É sempre assim. Vão entrar na mesma tragédia, vão passar pela mesma dor, vão viver as mesmas experiências terríveis e depois, feridos, não serão solidários uns com os outros. Serão aqueles que vão precisar de ajuda daqueles que antes tinham dado conselho. Para não fazer aquilo. Exatamente. É isso mesmo. Vamos em frente? Vamos em frente. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Olha só, como isto é nocivo, pela falta dessa humildade e por se tornar um espírito possessivo, como diz o texto. Nós acabamos produzindo malefícios que vão chegar ao campo físico, como a tensão psíquica, que gera o quê? Gera a depressão nervosa, olha lá, no desequilíbrio emotivo, gera a ulceração, a aparição de feridas, gera a disfunção celular, que no caso, em alguns casos específicos, produz tumorações cancerígenas, quando a célula perde a sua função e começa a se reproduzir de maneira indistinta, de maneira descontrolada, para não nos referirmos a estes acontecimentos da experiência, que ele diz aqui, em que essa ausência de humildade leva a pessoa à loucura nos seus conflitos passionais. Então, são as atitudes ciumentas ao extremo, aquela coisa do amedrontamento, e ninguém é capaz de tirar da pessoa aquela fixação mental. E não esqueçamos, nessas condições, da influência de outros espíritos sobre a mente desajustada. O orgulhoso é sempre acompanhado por entidades do mesmo padrão. O ciumento também, o agressor também. E é assim que a afinidade mental garante a manutenção desse status e a piora
nas condições daquele indivíduo. Lembrando, André, que Emmanuel fala no início do capítulo desses cistos. Quando existe a falta da humildade, o que ocorre dentro da gente? Esses cistos mentais, esses cistos do sentimento, que são o orgulho, a vaidade, o egoísmo. E agora aqui, Emmanuel está dizendo que isso vai ocasionar mais para frente até tumorações no corpo da matéria, no corpo físico. Então a gente vê que é algo que nasce na nossa mente, nesse descontrole, que acaba ocasionando esses problemas físicos. Vamos em frente? Vamos lá, para que a gente possa ver aonde ele vai nos levar com o raciocínio. Vamos lá. Quem retrata em si os louros dessa virtude quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir, a benefício de todos, assimilando deste modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas, que jamais alardeiam, ostentam as próprias dádivas. Então, já neste parágrafo, nós vemos Emmanuel comentando as vantagens das pessoas que se dedicam a viver de acordo com a regra deste poder divino, que é a humildade, desta potência celeste. E o que acontece com essas pessoas? Nelas mesmas, como você vai ver no texto, elas retratam quando você aceita esse louro é o quê? É uma referência que Emmanuel faz àquela coroa que nos Jogos Olímpicos costumavam colocar na cabeça dos vencedores, não é? Uma coroa de folhas, que era a grande coroação do indivíduo, a coroa de louros. Então, esta coroa, na verdade, é um prêmio, que aqueles que colocam em si esses louros como uma virtude da humildade, que é quase desconhecida, porque ninguém gosta muito de cultivá-la, este indivíduo, ele aceita, sem se constranger, o quê? A obrigação de trabalhar. Ele aceita a obrigação de fazer o bem para todos. Ele aceita não ser reconhecido, não ser aplaudido. Ele aceita aquilo mesmo que significa esquecimento, quando as pessoas não reconhecem os esforços dos outros. E isto para ele não é importante, porque é assim que trabalha o sol, é assim que trabalha a flor, é assim que trabalha a água, é assim que a erva do campo brota sem fazer barulho, sem ninguém ficar sabendo. Então vejam só que coisa bonita. Ele assimila, como diz o texto, a benefício de todos, a bênção do equilíbrio, porque ele se conecta com a noção divina que gera toda a vida no universo, substancializando o quê? Colocando em substância, tirando da teoria e dando substância, colocando na matéria, essa manifestação das leis que Deus criou, as quais jamais alardeiam, fazem ruído, fazem barulho a respeito das próprias dádivas, dos próprios merecimentos, dos próprios méritos. Então veja só, que coisa bonita. O que significa alguém cultivar a humildade? Não desejar. Se tem reconhecimento, muito bem. Se não tem reconhecimento, melhor ainda. E Emmanuel vai finalizar o capítulo e vai finalizar nesse parágrafo de uma forma muito bonita. Diferentemente do que muitos de nós imaginamos, Emmanuel diz para a gente, humildade não é servidão. Humildade não é servidão. É, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Muitas pessoas pensam que a prova da humildade é o indivíduo ser servo, ser escravo e não fazer nada para sair da situação, quando de verdade não é desse jeito que Emmanuel trata essa questão. Humildade não é servidão, não. Humildade, como ele diz, é o quê? É independência, liberdade interior que nasce dentro do espírito, na sua profundeza.
que lhe apoia a permanente renovação para o bem. Isso sim representa aquilo que é a essência desta potência celeste em cada um de nós. E ele, para terminar, vai dar continuidade à explicação que a Solange vai ler para nós. Cultivá-la é avançar para a frente sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é esquecer todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Aqui vamos fazer um parênteses. Eu tenho certeza que você já ouviu, se é que você não é assim, uma pessoa reclamar da vida, não é? Uma pessoa reclamar de tudo. Reclamar se chove, reclamar se falta dinheiro, reclamar se faz calor, reclamar se é longe, reclamar que o ônibus está sacudindo muito, reclamar que o carro não é confortável, reclamar que não tem a roupa mais bonita. Nós vemos quantas pessoas passam a vida num processo de reclamar da vida coisas que ela deveria, ela mesma, ir buscar. Nós vemos pessoas reclamar da doença sem fazer nada para ter saúde. Mesmo tomar remédio na hora certa. Mesmo frequentar as disciplinas que aquele tratamento exige, às vezes até a longo prazo. Isso não é ser humilde. Isto é ser uma criatura que afronta esta realidade. Ao invés de ir para frente, ela se volta sobre ela mesma e mede a sua felicidade por aquilo que lhe falta, não por aquilo que ele já possui. Não agradece as bênçãos da família, não agradece a sua situação de um espírito que tem inteligência, que tem potenciais, que tem oportunidades. Não agradece mesmo a felicidade de estar convivendo com outras pessoas, podendo ver e escutar, agir, experimentar as boas experiências da convivência. Quando foi que nós acordamos de manhã e num momento de oração nós agradecemos por estar na família, por estarmos podendo levantar e encontrar nossos filhos, nossos pais? Quantas vezes fizemos isto? De podermos tomar um banho, de podermos comer alguma coisa, de trocarmos de roupa. Quantas vezes nós vimos as boas coisas? E isto significa andar para frente, porque prender-nos ao que nós não temos, até porque não fizemos jus, não quisemos nos esforçar, é justamente jogar a oportunidade no lixo e ficar remoendo a própria tragédia, até muitas vezes merecida. Uma vez que nós sabemos que estamos vivendo no mundo de causa e efeito, ninguém padece por aquilo que não merece. Algumas pessoas acusam Deus como o agente do erro, ao invés de assumirem que foram eles os que não se comportaram adequadamente. E, por causa disso, naturalmente, se sentem assim, parados no tempo. Quantas pessoas, Solange, não ficam falando, ai, como era bom o meu tempo de menino, de jovem, no passado era tão bom, agora é tudo ruim. Então eu costumo sempre lembrar disso em palestra, né? Volta lá no passado, vai buscar areia na beira do rio para você arear a panela. Arear a panela, lembra o nome disso? Vai pegar areia branquinha lá no meio do córrego e leva para casa. Ou leva a panela velha, suja, de gordura, preta, e fica lá, como é bom, não é? Como é bom, você tira as lâmpadas de LED e coloca lampião a querosene, que fica bruxuleando aquela lampadinha frágil, aquela fuligem na sua casa, na cortina, nos móveis. É tão bom, é tão legal o passado, não é? Levar não sei quantas horas para ir de uma cidade para outra. Vai de carroça, vende o seu carro e compra um jegue e uma carroça. Ou então compra um jegue e um arreio e vai andar de jegue, que é muito bom, é tão bom, não é? Esse saudosismo que leva a algumas lembranças da infância que são boas, porque havia uma tranquilidade com as pessoas, havia um modo de viver mais tranquilo, mais verdadeiro. Não quer dizer que o que existe hoje seja ruim, porque a tecnologia mudou muito para melhor, as condições de conforto,
Porém, o que não mudou são os hábitos humanos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que aqui estão sendo combatidos. E é por causa disto que a infelicidade se tornou maior. Porque, naturalmente, quando a Terra tinha 1 bilhão de pessoas, o número de criaturas mesquinhas era menor do que quando a Terra hoje tem 7 bilhões e 500 milhões. Há muito mais gente imperfeita no mundo. E, portanto, a convivência de mais porcos espinhos no mesmo saco faz com que exista mais atritos e mais espinhadas e espinhadelas uns nos outros. É o que nós estamos vivendo. Porém, Emmanuel nos alerta para que nós tenhamos o quê? Tenhamos um modo de olhar a vida que nos propicie uma alegria por aquilo que já acontece conosco. E estas coisas, Solange, e eu quero que você também fale a respeito disso, elas são importantes que nós não nos esqueçamos. Agradecer porque escutamos, agradecer porque vemos, agradecer porque respiramos, agradecer porque estamos aprendendo, temos a inteligência que é capaz de assimilar a ideia e depois explicá-la, não é? E eu acho que é um bonito desse trecho que Emmanuel traz para a gente, é essa questão de nós avançarmos, nós irmos adiante, deixando para trás as mágoas, aquilo que nos aborreceu, que nos fez mal, que nos entristeceu. Não, ele diz que o cultivo dessa humildade, nós deixamos essas coisas no passado e avançamos, seguimos adiante, pegamos as coisas boas e melhoramos e transformamos. É isso que Emmanuel está nos trazendo. Esquecer todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Há uma frase do Evangelho que Jesus diz: todo aquele que vier depois de mim, que quiser vir depois de mim, 3 coisas são necessárias, não é? Ele não diz isto, mas é isso que quer dizer a frase. Todo aquele que vier ou que quiser vir após a mim, renuncie a si mesmo. Primeiro item. Renuncie a você. Esqueça você. É a humildade. Não se preocupe se alguém te aplaude, se alguém te julga mal ou te julga bem. Renuncie a você mesmo. Pegue a sua cruz cada dia. Cada dia. Então, renunciar a si, assumir suas responsabilidades todos os dias. Não é Deus que tem que prover sua vida nos confortos que você sonha. É o seu trabalho. Não é Deus que tem que fazer os favores que você espera. É você que precisa merecê-los. Pega a sua cruz. Não é Deus que tem que afastar a sogra da sua casa, o sogro da sua família, o cunhado chato, ou o chefe implicante, ou a pessoa que você não gosta. Não. Você que vai ter que administrar isto e procurar se tornar melhor na relação que tem com estas pessoas. Pega a sua cruz cada dia. Não é Jesus que vai carregar a sua cruz, é você, somos nós que temos que carregá-la. E a terceira coisa que está nesta alusão que Jesus tem no Evangelho é, a primeira, renuncie a você mesmo. Pegue a sua cruz cada dia. E por fim, e segue-me. Senhor, o senhor vai subir esse morro? Eu vou subir, que está em cima tem um doente. Então me segue. Ai, mas é muito alto, está muito quente, não dá para esperar um pouquinho, eu estou com sede. Não, me segue. Se você quer vir comigo, me segue. Não adianta seguir ou me impedir, querer me impedir de fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer. Então não reclame. Se você é cristão, não reclame dos problemas, não reclame dos testemunhos, viva-os, como diz aqui, com alegria, cada dia. Porque é isso que vai fazer você um espírito melhor. Tendo a humildade, tendo a vontade de trabalhar, de fazer aquilo que te cabe e seguir aquilo que Jesus pediu que a gente fizesse. E aí, por fim, nós temos o último parágrafo deste capítulo. Vamos lá, Solange? Refletindo a humildade do céu para a terra, em testemunho de redenção em beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. E nós dizemos aqui, pelos braços da cruz, sem almofada, sem nada macio. A cruz de pau, de madeira, dura, com uma coroa de espinhos.
com pregos na sua carne. Vejam como todos nós devemos nos lembrar desse testemunho do Divino Mestre. Não que nós estejamos esperando ser dignos de receber essa mesma premiação, mas conta-se uma história muito bonita e verídica na vida de Francisco de Assis, que já no fim da sua vida, já doente, depois de tanto dedicar-se aos seus semelhantes, de aceitar humildemente todas as coisas, Francisco está já bastante depauperado fisicamente e ele então tem um sonho. Neste sonho, ele se eleva pelas mãos de um ser invisível e chega a um ambiente onde está Jesus, que vem até ele e lhe diz: meu filho, eu te trouxe o presente que você se fez digno, por ser como você foi, por ser a criatura que você se tornou em meu nome, por muito me amar. E então Jesus vem a ele e o abraça. Quando este abraço acontece, os biógrafos de Francisco de Assis contam que ele tem um surto de choro emotivo e ele então se sente atraído rapidamente para o corpo. E ele desperta em lágrimas no corpo físico, alta madrugada. E quando os seus amigos que cuidam dele, do seu estado de saúde já precário, vêm até a sua cela, o encontram chorando e percebem que há sangue nas suas roupas, sangue na pedra onde ele dorme numa cama de pedra. E então quando vão ver de onde vem este sangue, descobrem que ele possui no corpo as mesmas marcas que Jesus teve na cruz do martírio. Era esse o presente que o Senhor reservava ao servo fiel, ostentar na sua carne a marca daquilo que significa humildade e devotamento ao sofrimento dos outros. É muito linda a história de Francisco de Assis e é muito bonito tudo aquilo que Emmanuel nos faz pensar a respeito deste poder celeste, não é? Mas estamos no nosso horário, no fim do nosso programa de hoje. Muito bonito esse capítulo, que a gente possa guardar a humildade no nosso coração e lembrando que ela é essa força divina, como o André colocou agora pra gente. Acho que dá tempo de deixar um convite para vocês. Que tal conhecerem o programa O Espírito da Letra, onde nós temos analisadas as obras do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nesse programa, O Espírito da Letra, nós analisamos, o André Ruiz analisa cada obra, desde Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, esse compêndio tão bonito do Espírito André Luiz, ele analisa capítulo a capítulo, todos os parágrafos, e você poderá conhecer. Nós já temos 7 obras lidas, analisadas, e agora estamos fazendo o oitavo livro, que se chama Nos Domínios da Mediunidade. Então, toda semana nós teremos um capítulo novo. Você que está em casa pode assisti-lo, seja na programação da TV Mundo Maior, seja também no canal do Espírito da Letra no YouTube, youtube.com/o Espírito da Letra, tudo junto. Lá você vai ter todos os 7 livros já prontos, em todos os seus capítulos, e aqueles capítulos que já foram feitos do livro Os Domínios da Mediunidade. Então, você pode beneficiar-se de toda essa beleza que o Espírito André Luiz nos traz e compartilhar isso com outras pessoas, não é? É isso mesmo. E nos vemos no próximo programa, onde nós teremos o capítulo Tolerância, 25. Solange. Tolerância, que isso? Tolerância. Você tem que me tolerar, Solange. Né? É isso aí, gente. Autoridade. Você tem que tolerar minha autoridade. Oh, meu Deus. Será? Então, a gente espera você na tolerância, viu, gente? Grande abraço. Nos vemos na próxima semana. Até, um beijo. Até Tchau. lá. Tchau, tchau.